Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa aula, ao nosso resumo de aula do módulo Seitas e Heresias do curso Alimento Sólido. A proposta desse curso, na verdade, desse módulo, na verdade, é darmos pequenas aulas em vídeo, pequenos resumos em vídeo daquelas vertentes religiosas que nós vamos tratar aí na sua apostila. Hoje nós vamos falar sobre o islamismo, que é uma vertente religiosa que foi criada pelo profeta Maomé e que, na verdade, é uma doutrina monoteísta, que crê em apenas um Deus, para eles Alá, e que também é baseada nas leis, nos preceitos do Alcorão, que é o livro sagrado que rege toda a fé islâmica. Ela, como eu disse, ela foi criada pelo profeta Maomé. Maomé nasceu em 25 de 4 de 571 na cidade de Meca, onde ele começou então a propagar essas ideias. Nós vamos ver daqui a pouco como ele fez isso, de que forma ele fez isso, mas ela prega, na verdade, o islamismo prega a crença nos anjos, prega o fatalismo, ou seja, o dia de um juízo, ou o dia de um julgamento final para aqueles que não são islâmicos e para aqueles que são infiéis e tudo mais. E estima-se hoje que em torno de 1 bilhão de pessoas são adeptas ao islamismo, ou seja, são muçulmanas ao redor do mundo, e que essa religião, na verdade, essa vertente religiosa, ela vai ser maior que o cristianismo até o final do século XXI. É, sem sombra de dúvidas, a religião que mais cresce no mundo. Como que surge o islamismo? Como que ele surgiu? Ele surge, então, segundo a própria tradução islâmica, com Maomé, com aproximadamente 40 anos de idade. Ele recebe então a visita do anjo Gabriel, que lhe trouxe mensagens de Deus e a instrução de que ele seria o último profeta. A partir desse momento, então, ele passa a propagar essas revelações que o anjo Gabriel deu para ele, que ele recebeu por visões e por mensagens e tudo mais. Ele passa a propagar essas revelações e a crença em um único Deus. Até então havia-se muito politeísmo ali. Ele passa a pregar, semelhantemente ao cristianismo, um único Deus. Alá, no caso do islamismo. E ele pregava também que aqueles que seguissem o islamismo, aqueles que se convertessem ao islamismo e seguissem as leis do Alcorão, iriam para o paraíso, e o contrário disso, aqueles que rejeitassem, que desprezassem o islamismo, iriam para o inferno. Eles têm divisões do inferno, tem camadas do inferno, são 7 camadas, cada camada tem uma porta, cada porta com uma para uma categoria de pessoas. Nós não vamos entrar nisso, não é o propósito desse resumo de aula, mas se você querendo, você pode pesquisar sobre isso, que você vai encontrar a respeito disso. O que acontece? A partir daí, então, eles passam a pregar, mas Maomé e os seus seguidores passam a pregar, então, nas ruas de Meca, essa mensagem. E passam também a ser perseguidos por conta disso. Eles, então, se mudam dali, saem dali e vão para Medina. E ali em Medina, eles estabelecem a primeira comunidade islâmica da Ásia. Essa migração forçada, essa perseguição que levou à migração, ela é chamada de Égira, e deu início ao calendário islâmico, ao calendário muçulmano, ou seja, é o marco zero do calendário, o ano zero do calendário muçulmano, certo? E eles passam então a pregar isso em Medina e formam essa comunidade, conforme eu disse. Maomé morre em 632, porém antes de morrer ele consegue reunir toda a Península Arábica ao redor do islamismo. E além disso, torna-se um dos principais líderes religiosos da história. Conceitos do islamismo. Uma das principais leis sagradas do islamismo é a Sharia. Ou seja, é o caminho que os muçulmanos devem seguir para que eles
busquem ou para que eles entrem em sintonia com Deus. E para isso, esses seguidores eles têm que seguir 5 pilares, eles têm que completar 5 pilares, realizar 5 pilares, que são práticas religiosas que levam ao desenvolvimento dessa obediência às leis do Alcorão e a Alá. Eu vou mencioná-las aqui e vou passar de forma bem resumida o que elas são, e só para a gente conseguir entender melhor essa questão. Então, a primeira delas é a profissão de fé. A profissão de fé é a crença em apenas um Deus, em Alá, no caso deles, em Alá, e nas revelações que foram dadas ao profeta Maomé. Para esses rituais, eles têm 5 orações que eles têm que fazer diariamente, que são de manhã, ao meio-dia, à tarde, no início da noite e na hora de dormir. Elas são feitas de forma coletiva nas mesquitas e são feitas também, e podem ser feitas de maneira individual, mas tem que ser direcionado, voltadas, tem que estar em direção a Meca. É aquelas reuniões, aquelas orações que a gente normalmente vê em filmes e já viu em documentários e tudo mais, se trata daquela oração. O terceiro pilar são as doações, chamadas de zakat, que são doações anuais feitas por aqueles que têm mais posse, aqueles que têm mais dinheiro, pelos ricos, e são feitas anualmente. O quarto pilar é o jejum. Esse jejum é feito na época do Ramadã, que é o mês sagrado deles, ou é o 9º mês do calendário islâmico, e eles jejuam durante o dia. No começo da noite, ao anoitecer, eles estão autorizados a comer e beber. Quem não participa desse jejum são as crianças, os idosos e as pessoas que estão doentes. Quinto pilar é a peregrinação. A peregrinação, ela, segundo o que o islamismo ensina, ela deveria ser feita pelo menos uma vez na vida. Eles fazem todo ano, mas uma vez na vida todo muçulmano deveria ir a Meca para dar aquelas 7 voltas ao redor da Pedra Negra, chamada de Kaaba, que fica localizada dentro da mesquita de Al-Haram. Todo ano tem, mas cada muçulmano teria que uma vez na vida fazer essa peregrinação até Meca. O Alcorão também tem os seus profetas. O Alcorão menciona 25 profetas. Você vai ter, são considerados autênticos, são aceitos pelo Islã, que estão contidos, mencionados no Alcorão, são considerados mensageiros mensageiros de Deus, e ainda desses 25 profetas tem 5 que recebem um destaque um pouco maior. Esses 25 aí estão relacionados na sua apostila, você vai olhar e você vai ver. E desses 25, então, tem os 5 que recebem esse destaque, que são Adão, que eles chamam de o escolhido de Alá, Noé, que é o pregador de Alá, Abraão, que é o amigo de Alá, Moisés, que é o porta-voz de Alá, Jesus, que é a palavra de Alá, e Maomé, o profeta de Alá. Esses são os mais relevantes para eles, os mais importantes para eles. Na sua apostila, você vai ver que posteriormente você vai ter aí símbolos islâmicos. Vai ter algumas imagens aí, cada símbolo com sua significância, com o seu simbolismo, cada um com a sua explicação aí. Eu não quero me ater a isso, não vou me ater a isso, mas eu quero falar só sobre o primeiro aí, que é justamente o Alcorão, que também é foco do nosso estudo. O Alcorão, então, ele é o livro que reúne as revelações de Deus para Maomé. É escrito em árabe, ele tem 114 capítulos, e, de acordo com a crença islâmica, o profeta Maomé passou 23 anos recebendo mensagens e visões de Alá. E nesses 23 anos, ele capta, então, essas mensagens, ele junta todas essas mensagens, esses ensinamentos divinos, segundo a visão deles, ele se reúne com os seus seguidores e começa a reproduzir tudo aquilo que supostamente Alá havia dito. Os adeptos, então, eles têm a função específica de registrar essas mensagens. O resultado disso é o Alcorão, ou
Corão, também chamado dessa maneira. Esse é o livro de regras, é o livro deles, é a forma, é o que eles obedecem, é o que eles buscam obedecer. Aí você tem aí na sua apostila os outros símbolos, como eu disse, você vai estudá-los posteriormente, vai lê-los aí. E vamos direto, então, para o próximo tópico, que é a relação entre o islamismo e a violência. Infelizmente, o islamismo é frequentemente associado a atos de violência, a ataques terroristas, enfim, e tudo que tem acontecido no mundo nesse sentido. Não à toa, porque de verdade eles, no que tange essa relação entre violência e Islã, essa violência ela é praticada por grupos muçulmanos radicais, extremistas, fundamentalistas, que tentam, na verdade, impor a Sharia, impor esse conjunto de leis que são leis econômicas, políticas, jurídicas, religiosas, é um conjunto, é uma forma, é um domínio, uma forma de domínio. Eles tentam impor isso à força a todo o resto que não crê nessas coisas. E fazem isso, e essa violência ela está ligada a uma interpretação ultra me fugiu a palavra, uma interpretação à risca daquilo que diz o Alcorão a respeito dessas coisas. Então o que acontece? Eles pegam essa interpretação ao pé da letra, como diz lá, né? E pegam essa tentativa de imposição e transformam isso em atos de violência. Tentam impor essa Sharia, essa maneira de viver para as outras pessoas. Se você rejeita, você é digno de morte. Se você aceita, você se converteu ao Islã. Mas se você rejeita, você é digno de morrer. Essa é a relação entre a violência e o islamismo. A bem da verdade, o islamismo, essa violência é rejeitada por maioria esmagadora dos muçulmanos. Essa prática terrorista, ela é rejeitada pela grande maioria dos muçulmanos, e que prega, na verdade, que não é violência, que eles não pregam isso. O fato é que existem passagens no Alcorão que, mal interpretadas, podem levar a essa violência também, como há na Bíblia também. E fundamentalistas nós já temos em quase todas as religiões. Esse é um fato. E o fato é que, infelizmente, no caso dos muçulmanos, eles são frequentemente associados a esse tipo de violência. Então, quais são esses grupos? Que grupos são esses ultra-radicais e tudo mais? São o Al-Qaeda, Boko Haram, Estado Islâmico. O Estado Islâmico tenta estabelecer um califado. Hoje já está bem enfraquecido o Estado Islâmico, mas eles são muito perigosos, eles são muito invasivos, eles são muito agressivos. A prova disso é que na Europa onde mais cresce essa linha radical do islamismo, esses fundamentalistas islâmicos, e que crescem justamente no intuito de praticar atos terroristas. Isso é um fato que infelizmente é inegável. Mas, via de regra, a esmagadora maioria dos muçulmanos pregam paz e não guerra. Mas vamos lá. Apesar de que Maomé foi um grande guerreiro, e se você estudar mais a fundo a história de Maomé, você vai ver que, de fato, aí nos símbolos aí você vai encontrar uma espada de Maomé, você vai ver que ele foi um guerreiro também, conquistou também muito a força. Mas seguindo o estudo, seguimos lá e vamos ver, então, eu deixei também aí um detalhe que eu ia deixando passar batido. Eu deixei também na sua apostila um texto aí que eu retirei da Wikipedia, que fala sobre o atentado de 11 de setembro, que foi o atentado, na verdade, mais relevante, ou pelo menos um dos mais relevantes,
né, que aconteceu motivado por esse fundamentalismo, e foi justamente a Al-Qaeda que praticou esse atentado, que foram 4 aviões, eles sequestraram 4 aviões, colidiram 2, cada um numa das torres gêmeas, e eles derrubaram no Pentágono, e outro tentaram derrubar na Casa Branca, mas os próprios tripulantes e passageiros do avião tentaram retomar o controle do avião que seria derrubado na Casa Branca, e esse avião caiu num lugar vazio, e morreram só as pessoas que estavam no avião, ou todas as pessoas que estavam no avião, mas não causou um estrago maior do que poderia ter sido causado. Eu tive a oportunidade de ver esse atentado em tempo real. Eu estava acordando de manhã, e a partir do segundo avião eu assisti tudo. Bateu o primeiro, eu liguei, já tinha acontecido a primeira colisão, e o resto foi se desencadeando, e eu acompanhei no passo a passo, e de fato foi terrível. Morreram lá quase 3.000 pessoas, bombeiros, foi algo assim, tanto que entrou para a história como o 11 de setembro, né? Então foi bem, bem terrível. E aí tá aí, na tua apostila, tá aí alguns detalhes a mais sobre esse atentado aí. Mas tem muito material na internet para você pesquisar e ver, e foi terrível de fato. Próximo tópico é o islamismo no Brasil. De que maneira que o islamismo chega no Brasil, de que maneira que ele se estabelece no Brasil, e como ele está hoje aí, né? Nós vemos aí algumas coisas aí a respeito. Temos poucas informações a respeito, mas o que tem, nós conseguimos chegar a essas conclusões aí. Então, a religião islâmica chega no território nacional, primeiro ali através das expedições árabes que chegam, né, os navegadores árabes que chegam ali, e de acordo com os historiadores, o Islã surgiu no Brasil em 3 momentos diferentes, em 3 situações diferentes. O primeiro momento foi a escravidão, o segundo momento a imigração, e o terceiro momento a conversão. No período da escravidão, muitos africanos que eram muçulmanos foram trazidos para o país, então eles constroem uma rede ali de costumes, de tradições islâmicas, de tradições árabes, costumes árabes ali, e começa a se estabelecer esse islamismo. O segundo momento ele vem na imigração, ou por conta da imigração, dos refugiados que saem de seus países de origem por perseguições de diversas fontes, né, guerras civis, religiosas, condição de vida, enfim, eles vêm aqui procurando uma melhor condição de vida, uma melhor paz para viver, inclusive para se manterem vivos, vêm aqui, se estabelecem aqui, e muitos migrantes muçulmanos então criam comunidades muçulmanas, comunidades islâmicas aí, sobretudo na região de São Paulo. E o terceiro momento, que é a conversão. Desse terceiro momento nós não temos muita informação, por conta de que os islâmicos eles não têm um ato cerimonial ou uma cerimônia de conversão, então não se dá para contabilizar, não tem como saber. E o desenvolvimento, o crescimento dessa comunidade islâmica no Brasil. Sabe-se que tem umas fontes dizem alguns milhares, e outras fontes já dizem milhões, então é difícil você mensurar isso por conta dessa falta de fontes. Vamos então entrar agora, para você entender, e que na verdade é o grande foco do nosso estudo, as diferenças que existem entre cristianismo e islamismo, que é o que de fato nos interessa, que é o que de fato a gente quer entender. Existe uma similaridade entre os muçulmanos, entre o islamismo e o judaísmo, por exemplo. Eles se julgam, ambas as religiões, eles se julgam filhos de Abraão. O judeu se julga filho de Abraão porque são descendentes de Isaac, Jacó e tudo mais, de Abraão, Isaac, Jacó e tal. Pelas tradições mesopotâmicas, já os muçulmanos, eles
se entendem como também filhos de Abraão, mas por outra via. Como essa tradição mesopotâmica, eles aceitavam, ou eles aceitavam não, eles entendiam que o verdadeiro ou o legítimo herdeiro ou o legítimo descendente de Abraão era Ismael e não Isaque, eles também se julgam filhos de Abraão. É uma similaridade aí entre uma religião e outra, porém com a fonte diferente. Não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo. Isso se dá pelo fato de que Ismael era filho de Abraão e Agar, serva de Sara. Você vai ver esse texto em Gênesis 28:14 e depois ele é confirmado também em Gálatas 3:16 pelo apóstolo Paulo. Mas os judeus então entendem como o autêntico, legítimo descendente de Abraão a Isaac, e os muçulmanos Ismael. Fato é que, se for Ismael, invalida toda a descendência de Jesus. Consegue entender? Então, é dessa maneira. Segundo o islamismo, Maomé recebe então as revelações do anjo Gabriel quando tinha cerca de 40 anos de idade. Só que a palavra nos diz, veja bem, Maomé tinha 40 anos de idade, ele nasceu em 571, certo? Então esse é 600 anos aí, certo? Só que a palavra nos diz, em Hebreus 1, versículo 1, que antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, por meio dos profetas, mas agora nos fala por intermédio do Filho, que é Jesus, e não por meio de profetas. Então isso foi dito pela palavra, e Maomé então vem com uma outra revelação, com uma outra direção para o homem, que é o que está contido no Alcorão, que é a base do islamismo. Outra coisa que difere, que destona, que choca, é que as supostas revelações do anjo Gabriel, elas acabaram compondo lá ao longo dos 23 anos o Alcorão, que é o livro de leis políticas, religiosas e tudo mais. E que aquele que vai ao paraíso é aquele que obedece essas leis. É aquele que consegue cumprir essas leis e consegue viver de acordo com as leis que estão contidas no Alcorão. Porém, o mesmo anjo Gabriel, ele foi que anunciou a Maria a vinda de um Salvador, a vinda de Jesus. Esse texto está lá em Lucas 1:26. Ou seja, para eles, a salvação é pela obediência às leis. Para nós temos a salvação, segundo Efésios 2:8 e 9, pela graça mediante a fé. Nós temos um Salvador, nós temos um Redentor, essa fé em Jesus, nós temos um Redentor, e nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos por obediência, nós somos salvos pela obra redentora de Cristo. Então essas são diferenças gritantes entre a forma que o islâmico crê e a forma que o cristão crê. Outra coisa interessante de nós analisarmos, que também choca, é que assim, para o Islã, o anjo Gabriel vem e traz uma revelação ou revelações que levam então, que devem levar o ser humano a uma postura, uma atitude, a agir de certa maneira que é aquela que é conveniente, que é conivente, que é de acordo com o Alcorão. Ponto. Mas esse mesmo anjo Gabriel, lá em Lucas 1:26, é o mesmo anjo Gabriel que traz a revelação a Maria, que nós teremos um Salvador. Então, são duas mensagens diferentes pelo mesmo anjo. Você consegue entender? Então, haveria Deus mudado de ideia? Você entende como que parece, como choca? Porque, na verdade, Gabriel ele trouxe a anunciação do Salvador do mundo. E o mesmo Gabriel teria trazido que para o mundo ser salvo, para o islâmico ser salvo, o muçulmano ser salvo, ou para a pessoa ser salva, deve ser muçulmana e seguir o Alcorão.
Então são duas mensagens diferentes pelo mesmo anjo, pelo mesmo de Deus, ou de Alá e de Deus, pelo mesmo anjo, para duas pessoas diferentes em sentidos diferentes. Entende? Então é nisso que isso também é um ponto de choque, é um ponto de dificuldade, que não dá para entender. Outro fato é que e tem um texto também, né, que diz isso, que Gálatas 1:8 fala que ainda que nós mesmos, um anjo do céu, pregasse um outro, ensinasse um outro evangelho, anunciasse um outro evangelho que não aquele, além daquele, que evangelho é aquele? É o evangelho que Jesus, né, a anunciação de Jesus, o evangelho fosse um outro evangelho, pregasse um outro evangelho, que seja anátema, ou seja, que seja maldito, seja amaldiçoado. Então, a Bíblia vai totalmente contra isso, totalmente avessa a isso. Outro ponto é que o Islã considera Jesus apenas um profeta que precedeu Maomé, com alguma relevância, como eu disse atrás. Ele tem lá o seu título, né, o seu adjetivo de palavra de Alá, mas um profeta. Então eles não reconhecem a divindade de Jesus, eles não reconhecem Jesus como filho de Deus, eles não reconhecem, eles colocam, na verdade, Jesus no mesmo patamar do que os profetas. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou de maneira alguma. Eles, na verdade, eles dizem que Jesus ele não foi crucificado, foi uma outra pessoa que foi crucificada no lugar de Jesus, e que Jesus não morreu. Ora, se ele não morreu, ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Você entende? Então, ele não ressuscitou. Ele foi, na verdade, ele não foi assunto em glória aos céus, mas ele foi arrebatado aos céus, segundo a crença islâmica. Então, para nós isso é estranho, porque nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, né, e foi elevado aos céus, foi assunto aos céus, já ressurreto e glorificado. Eles negam também veementemente a Trindade, por conta deles serem monoteístas e creem em Alá como o único Deus. Eles entendem que a nossa crença na Trindade é politeísta, nós cremos em vários deuses. Eles não conseguem entender o conceito de um Deus que subsiste em três pessoas. Para nós que somos cristãos, que estamos constantemente convivendo com isso, estudando isso, temos o Espírito Santo, é difícil para nós entendermos esse conceito. Imagine para eles, então, né, fica muito mais difícil entender, e eles consideram então isso como blasfêmia. Outra coisa é que Maomé teve essas revelações do Alcorão, do que seria o Alcorão posteriormente. Ele teve essas revelações quase 600 anos depois que o cânon bíblico já estava fechado, já estava encerrado. Ou seja, toda a doutrina, toda a revelação de Deus no Velho Testamento, que apontava para Jesus, todo o Novo Testamento, toda a doutrina para a igreja contida no Novo Testamento, toda a revelação de Jesus contida no Novo Testamento através dos Evangelhos, isso já estava definido, o cânon bíblico já estava fechado, a Bíblia já estava completa. E eles então vêm com uma outra revelação 600 anos após isso. Então, de novo, Deus mudou de ideia, faltou alguma coisinha, Deus se esqueceu. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então, é estranho para nós entendermos que depois de tudo, então já teria ainda mais alguma coisa que Deus acrescentar para a humanidade na fé. Então, não tem como a gente entender isso. Nós cristãos cremos na Bíblia como, é um outro ponto, nós cristãos cremos na Bíblia como palavra de Deus, viva, eficaz, inerrante, e da revelação que nós precisamos para a nossa vida. Tudo está contido ali, é Deus falando para conosco. Consideramos dessa maneira.
o nosso único livro de fé e prática, manual de fé e prática de vida cristã. Essa é a Bíblia para nós, como está lá escrito em Hebreus 4:12. Diferentemente de nós, os muçulmanos, eles têm a sua fé baseada nas revelações do Alcorão, como eu já disse algumas vezes atrás aí. Eles até aceitam a Torá, que são os cinco livros do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e os evangelhos como palavra de Deus. Só que eles aceitam, porém eles aceitam de uma maneira a invalidá-la. De que maneira eles aceitam? Eles aceitam, porém, as versões que nós temos aqui, o que nós temos aqui como palavra de Deus, eles alegam estar totalmente corrompidas pelo homem e que não tem validade. O evangelho verdadeiro, o evangelho puro, o evangelho real, aquele original que era para nós estarmos seguindo, segundo o que eles creem, foi levado por Jesus no momento em que ele foi arrebatado. Então, o que nós temos aqui, na verdade, não é a palavra de Deus autêntica segundo a visão deles. Basicamente, de maneira bem superficial, tem muita coisa sobre o islamismo, tem muito detalhes, tem coisas interessantes, por exemplo, que eles uma vertente do islamismo crê em gênios, que o gênio, se for bom obedecer ao Alcorão, eles também vão para o paraíso, e aqueles que não vão que são gênios maus vão para o inferno, enfim, eles creem, uma vertente deles, uma vertente mais antiga deles crê nisso, daí as lendas de gênio, aquela coisa toda que nós assistimos nos filmes aí. Né? Tem também a questão das virgens, das 72 virgens. O Alcorão prega, sim, como a gente já entendeu, de fontes inclusive deles mesmos, a paz e tal, não é uma religião essencialmente violenta, segundo o que eles mesmos dizem. Porém, os seus soldados, ou aqueles que lutam pela causa de Alá, eles têm lá a sua recompensa no paraíso, que são 72 virgens que renovam a sua virgindade a cada manhã, e o paraíso, nesse sentido, para eles, é um paraíso regado a prazeres. Então tem muita coisa ainda que eu não explorei. Tem a questão dos sunitas e dos xiitas, que existe um outro livro, que é um livro meio que complementar ao Alcorão, como se fosse um Novo Testamento para o Alcorão, que tem algumas coisas que no Alcorão não tem, que são aceitas pelos sunitas e são rejeitadas pelos xiitas. Tem muita coisa ainda sobre essa vertente religiosa a se explorar. Infelizmente, eu não consigo fazer tudo isso de uma forma resumida aqui nesse texto aqui. Já estou passando do tempo que eu me propus a fazer essa aula, né? Que é um resumo, na verdade, não é uma aula completa, é um resumo. Mas que você pode pesquisar. Um conselho que eu te dou, que eu aprendi com um cara que é referência para mim, é uma das minhas referências, que é o Augusto Nicodemos, é o pastor reverendo Augusto Nicodemos, que toda vez que ele vai fazer isso, ele pesquisa as próprias fontes da religião em questão. Então, se ele vai falar sobre o islamismo, ele vai procurar o que o próprio islamismo diz de si próprio, diz de si mesmo. Por quê? Porque se você pegar de fontes muito diferentes, você corre o risco de fazer uma caricatura daquilo que realmente é a religião e não o que verdadeiramente é. Então ele vai atrás das fontes que são fontes deles próprios, é eles dizendo deles. Então, se você for fazer essa pesquisa, siga esse princípio, siga esse conceito, vá em fontes confiáveis e tudo mais, mas é uma coisa bem interessante de se pesquisar e tudo mais. Se você tiver alguma dúvida, você tem a página do Alimento Sólido, você pode entrar lá, pode nos contatar os professores, a mim, o pastor José, ao pastor Lucian, que é professor, ao Marcelo, que é professor e coordenador do curso. Você pode nos contatar e a gente vai tentar de alguma maneira te ajudar a entender aquilo que você não entendeu. Feito isso, me despeço, que Deus abençoe sua vida e te encontro em nome de Jesus, se Deus quiser, se Deus nos permitir, na próxima aula, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até